Boa noite a todos. Nesse momento, transmitindo mais uma videoaula aos alunos da FACIC e da FASC, da disciplina Filosofia do Direito, que é ofertada para o curso de Direito do segundo semestre. Hoje é a terceira videoaula de Filosofia do Direito e nós trabalharemos ainda algumas curiosidades, algumas noções introdutórias ao estudo da filosofia do direito, o contexto histórico do surgimento da filosofia do direito, qual é o foco, o objeto de estudo da filosofia do direito, qual a sua relação com outras ciências, como a hermenêutica jurídica, os métodos de interpretação, dentre outros. Nesse primeiro momento da aula, é importante relembrar que no presente semestre letivo estamos adotando como critério avaliativo atividades semanais que contam tanto para a frequência quanto para a nota. Nós não teremos P1 e P2. Só teremos essas atividades semanais. Serão 8 atividades ao longo do semestre, uma atividade por semana, cada atividade valendo 1,25, ok? Vamos continuar a nossa aula. Acerca da filosofia do direito, é importante mencionarmos 3 símbolos que nós observamos em muitos materiais de estudo da filosofia do direito. O material que nós estamos trabalhando hoje, para vocês localizarem, é a nossa apostila 1, Introdução à Filosofia do Direito. Os 3 símbolos que eu gostaria de iniciar essa aula comentando são a coruja, o monge e o guarda. Por que a coruja? A coruja, eu aposto que muitos de vocês já viram em obras da disciplina filosofia a coruja como símbolo. Ou um homem pensando, ou a coruja. Por que a coruja? Porque a coruja ela é um símbolo de sabedoria. A coruja tanto é um símbolo para a filosofia, um símbolo para a pedagogia, que ela sintetiza a ideia de conhecimento, de observação. Porque a coruja ela está atenta à racionalidade, enxergando muito além de suas limitações. Ela não dorme na busca do conhecimento. Então é um animal noturno que se mantém em vigília. Por isso, muitas vezes é simbolizada a coruja como um dos símbolos da filosofia, como símbolo da pedagogia, com essa ideia de conhecimento, compreensão, observação, busca incessante pelo conhecimento. Outro símbolo que nós podemos analisar é o símbolo do monge, que por que está relacionado à filosofia? A filosofia busca o quê? A reflexão. Reflexão dos fenômenos jurídicos, reflexão da realidade que nos cerca. Então, o monge ele se isola daquele círculo social e fica em um contexto introspectivo, em que ele se afasta daquela sociedade e ele enxerga além dos outros homens, pois ele está reservado em um local e com um profundo apego espiritual. Então ele consegue enxergar de um modo além, uma visão ampla em relação aos seus semelhantes. Por isso, ele tem mais capacidade para aconselhar, orientar quem o busca. E o guarda? O guarda, ele protege o território, garante a segurança e ele se precavendo das ameaças. Ele está sempre atento às ameaças, com o dever de avisar sempre que perceber qualquer modificação
que possa oferecer algum risco para os demais. Então, para estudar a filosofia, é necessário uma reflexão, pois o filósofo, ele observa, como a coruja. Ele observa, ele compreende, ele fica atento ao que acontece, aos fenômenos que acontecem ao seu redor. Ele questiona, ele é extremamente crítico, ele não está tanto, ele não é tão importante para o filósofo as respostas, e sim as perguntas. Esse hábito de refletir, esse exercício constante do pensamento, de estimular o pensamento, é muito importante para o filósofo. Então, ele observa atentamente e conhece as diferentes perspectivas da vivência humana. Então, esse conhecimento que ele agrega, que ele adquire por meio da observação, permite que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele possa intervir na realidade que o cerca, ok? A filosofia se preocupa com algumas perguntas, como: qual o sentido da vida? De onde vivemos? Para onde iremos? Qual o destino do universo? Verdade existe? São conceitos, são discussões que talvez teremos respostas. Tem questionamentos que nós nunca teremos resposta. Mas que o alimenta o ser humano é a curiosidade, o interesse. Então, isso é importante para ele, para o filósofo, estimular essas perguntas, alcançar as respostas. E essa troca de informações é que alimenta o processo de aquisição do conhecimento. Como bem está expresso na nossa apostila, na página 7, em que fala: o filósofo exige, o processo da filosofia exige que utilizemos a razão por meio de um pensamento sistemático. Por que de um pensamento sistemático? Não é possível realizar uma reflexão filosófica apenas vendo uma parte, sem analisar todo o contexto que circunda, que abrange aquele conteúdo. Então, é uma interpretação sistemática, como conhecemos na hermenêutica jurídica. Queríamos trabalhar na segunda parte desta videoaula de hoje, que a filosofia jurídica ela está relacionada a outras ciências, como a hermenêutica jurídica, a sociologia jurídica, a antropologia jurídica. Então, esse papel de interpretar, filosofia e hermenêutica são muito ligadas nesses métodos de interpretação, nessas formas de aquisição do conhecimento. É importante também ressaltar que a filosofia surge na Grécia, em um contexto em que muitos dos fenômenos jurídicos eram explicados por meio de alegorias, mitos, como trabalhamos um pouquinho na primeira e segunda videoaula, como um exemplo que eu citei do mito da caverna de Platão, e por explicações baseadas na religião, na fé de cada pessoa. E os filósofos não estavam contentes com essas explicações. Eles não achavam que, eles não percebiam sentido. E eles almejavam uma explicação racional, baseada na ciência, algo que pudesse ser, não ficasse somente no campo das ideias, do misticismo,
da imaginação, algo que pudesse ser comprovado, algo que fizesse sentido para eles, entende? Então, os primeiros pensadores surgem no século V, sexto e quinto antes de Cristo. Eles voltavam-se para o mundo, analisando os fenômenos jurídicos, os fenômenos que ocorriam. Então, eles buscavam as explicações para os fenômenos naturais, muito além dos mitos e das lendas humanas. Partindo de uma perspectiva histórica, a filosofia ela passa por diversos períodos. O primeiro período é a filosofia antiga. A filosofia antiga ela compreende do século 6 a.C. ao século 5 depois de Cristo. 6 a.C., então 5 depois de Cristo. Qual é o foco de atenção desse período? É o surgimento da filosofia e tem como referencial Sócrates. Tiveram outros filósofos como Tales, Platão, Aristóteles, mas nesse período da filosofia antiga, uma referência foi o filósofo Sócrates. Já na filosofia medieval, que compreende o período do século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo, ela relaciona-se com os pensadores da Igreja Católica. Então, há uma aproximação entre filosofia e teologia. Então, há uma aproximação dessas duas, da filosofia e teologia. Claro que a filosofia tem sua distinção. A teologia, ela estuda os conhecimentos acerca de Deus por meio da fé. Já a filosofia naquele período, ela estudava, claro, os conhecimentos sobre a natureza e Deus, mas partindo por base de uma explicação racional. Ela não abria mão dessa questão de explicar os fenômenos de modo racional e simplesmente resumi-los a uma questão de fé, a uma questão de mística, na crença daquelas pessoas. Já terceiro momento, temos a filosofia moderna, em que ocorre o desenvolvimento das ciências e as técnicas a parte da filosofia. Foram dois momentos. O primeiro momento, a Renascença, que teve os filósofos gregos, que foram gregos e romanos que tiveram referência, e a conquista científica e técnica da realidade. E a filosofia contemporânea, que é a que está em curso, ela tem como apogeu o positivismo. E diversos autores deixaram seu legado, como Hegel, Marx, Hannah Arendt, Jean Paul, dentre outros. Então, é relevante eu trabalhar com vocês uma coisa. Desde o início dessa aula, eu venho repetindo que a filosofia tem como foco a razão, a ciência, não a questão do mito, a questão de lendas. Só que alguns autores tratam filosofia e ciência como se fossem sinônimos, se fosse a mesma coisa, e não são. A filosofia, ela é distinta da ciência. Ela apresenta uns pontos semelhantes, mas não são a mesma coisa. A filosofia, ela busca o conhecimento pela razão. Já a ciência, o conhecimento é alcançado pela experimentação, pela verificação. A filosofia, ela nem sempre vai ter resposta para tudo. Em que contexto a filosofia surge? Ela surge em um contexto em que a própria ciência admite que ela é impotente, que ela não é capaz de responder todas as nossas perguntas, todas as nossas inquietações, que ela sim contribui, tem uma relevância, mas
que pela nossa reflexão, pela nossa crítica, pela busca incessante do conhecimento, talvez chegamos a alcançar determinados conhecimentos, a chegar a certos locais que a ciência ainda não tenha nos permitido. Então, a filosofia parte sempre de uma base anterior. Na filosofia, nunca partimos do nada. Esse conhecimento surgiu do zero. Não existe isso na filosofia. A filosofia sempre parte de um conhecimento anterior. E esse conhecimento é complementado. E ele é construído por meio de um acúmulo histórico. Então, hoje eu tenho conhecimento, com o decorrer do tempo, vem um outro filósofo, uma outra pessoa irá agregar conhecimento ao conhecimento que eu inicialmente estava proferindo, explanando. Entenderam? Então, é uma progressiva expansão das formas de conhecimento. Outra distinção de filosofia e ciência é que a filosofia ela apresenta respostas as respostas surgem de acordo com o contexto. E a ciência, ela apresenta as respostas praticamente de uma forma fixa, definitiva. A ciência apresenta uma visão fragmentada, uma visão isolada. É um recorte da realidade. Já a filosofia, ela visa uma visão sistêmica, uma visão do todo, uma visão holística. Ela não quer apenas uma interpretação isolada. É necessário não apenas observar o objeto, mas também o contexto que aquele objeto está inserido. Entenderam? A ciência indaga causas próximas. Já a filosofia vai mais além, indaga as causas remotas. A ciência estuda a realidade e a filosofia questiona a realidade. A filosofia não se contenta com respostas rápidas, respostas prontas. Ela sempre questiona a realidade, ela sempre ela desconfia da realidade. O filósofo é este ser que reflete os fenômenos naturais quanto jurídicos e que sempre vai questionar, vai buscar algo além do que a ciência pode proporcionar. Então não é correto confundir ciência com filosofia. Apresenta pontos semelhantes, sim, mas não são a mesma coisa. A filosofia apresenta diversos ramos que não serão objeto de estudo aqui, como a metafísica, a epistemologia. O nosso foco será a filosofia do direito, que poderia integrar a tabela que nós estamos vendo, os ramos da filosofia, pois ela também é um ramo da filosofia, mas ela não estava naquela tabelinha no nosso material de estudo, ela está separada, porque a filosofia do direito, ela compreende o fenômeno jurídico. A filosofia, ela compreende o que? Os fenômenos inseridos na realidade. O direito parte da realidade, de uma perspectiva social, de uma perspectiva cultural. E a filosofia irá refletir esses fenômenos, essa realidade em que o direito intervém. Então, a filosofia explica o fenômeno jurídico. Ele irá refletir acerca dos temas pertinentes ao direito, explicando a totalidade das coisas por meio de quê? Por meio do mito? Por meio de lendas? Por meio de alegorias? De explicações baseadas em crenças, religiões? Não. Por meio da razão, por meio da reflexão, por meio da crítica, da desconfiança, um conhecimento
que é adquirido com o tempo, com a observância. Por isso, no primeiro momento, eu expliquei alguns símbolozinhos da filosofia, entre eles a coruja. O objetivo é conhecer e contemplar a realidade, que os métodos de interpretação, que nós estudaremos na segunda parte dessa aula, eles irão propiciar que possamos ampliar o sentido, compreender a realidade por uma perspectiva histórica, por meio de uma interpretação sistêmica, de uma interpretação teleológica, dentre outros. Então, conceitos pertinentes ao direito, como o que é justiça, o que é justo. Como eu posso tomar uma decisão justa? Eles preocupam a filosofia. Eles são objeto de estudo da filosofia. Direito é uma ciência? Os filósofos refletem isso. Que métodos podem ser utilizados na reflexão jurídica? Então, são respostas que a filosofia busca. Então, a filosofia, ela utilizará da razão com o objetivo de encontrar as causas das coisas por meio de uma reflexão. Então, motivar a reflexão no contexto da advocacia, no direito, é essencial. Não é importante somente que tenhamos conhecimento da teoria, da doutrina, da jurisprudência, mas que saibamos também intervir, interpretar, argumentar, duvidar daquilo que nos é apresentado. Então, essa é uma disciplina importante, tanto que é objeto na primeira fase do exame de ordem, em que são apresentadas duas questões da disciplina Filosofia do Direito. E o aluno talvez não tenha consciência, como é uma disciplina do início do curso, da importância dessa disciplina para a sua vida prática e também para a sua formação humanística. No segundo momento da nossa aula, nós trabalharemos a interpretação jurídica, a relação da filosofia com a hermenêutica jurídica, entre elas falando o que vinha a ser hermenêutica, quais são os métodos de interpretação, quanto às fontes, quanto aos meios, quanto aos resultados. Então, tudo isso será objeto de estudo na segunda parte da nossa videoaula de hoje. A lógica também será um objeto de estudo da nossa aula. Então, nesse primeiro momento, eu abordei com vocês conceitos, símbolos da filosofia do direito, uma breve perspectiva histórica acerca da filosofia do direito, a diferenciação entre o que vem a ser filosofia e ciência. Elas são a mesma coisa? Elas apresentam pontos convergentes? Ou elas são complementares? A filosofia parte do zero ou não? A filosofia parte da ideia, ela sempre acredita na ideia de algo que venha complementar. Uma coisa não se cria do nada. Um conhecimento, ele tem um conhecimento e com o passar do tempo é agregado um novo conhecimento a uma teoria e assim segue de acordo com a história. Qual a importância da filosofia do direito para os fenômenos jurídicos? Para a vida prática e para a formação de cada um de nós,
mesmo que não tenhamos interesse em exercer a advocacia, podemos seguir outras carreiras. A filosofia tem sua importância e nós devemos estar atentos a esse papel desenvolvido por essa ciência. A filosofia será trabalhada com essa relação com a hermenêutica e os métodos de interpretação no segundo momento de nossa aula. Logo após o intervalinho, eu irei fazer uma pausa de alguns minutos para um café, que eu prefiro que a nossa aula seja dividida em duas partes, do que ficar uma aula extensa em 1 hora e pouquinho, sem um intervalo. Então, tem esse primeiro momento da aula e no segundo momento tem a resolução de questões, relação entre filosofia e hermenêutica jurídica, métodos de interpretação, entre outros. Eu aguardo vocês daqui a alguns minutos.